Olá, gente. Estamos aqui mais um dia para conversar um pouco com vocês, atualizar os números. Estamos aqui em tempo real, acompanhando o PS lá na Cor do Oeste, de Samambaia, acompanhando a entrada do Irmanduce, acompanhando o PS Quietude e as instalações dos equipamentos nessas unidades para fazer a divisão do fluxo. Mas vamos começar a falar um pouco sobre os números, né? Vocês estão vendo aí agora na tela, a gente hoje tem confirmado 2 casos suspeitos, né? 2 casos confirmados já, então tínhamos um ontem, hoje tem 2. 129 suspeitos, 22 descartados, estão internados 6 em UTI, em isolamento hospitalar mais 10 e isolamento domiciliar 82. Então, os números vão crescendo todo dia, isso é normal. Essa gripe, né, é uma gripe diferenciada, com a incubação de um tempo longo, e aí quando ela começa realmente a criar os primeiros efeitos, falta de ar, dor de garganta, toda aquela febre, ela vai levando um período. Então, 3, 4, 5 dias talvez. E alguns até mais, depende da resistência. Então, assim, esses números só tendem a crescer, infelizmente, porque a quarentena começou há pouco tempo. Esse isolamento social foi decretado no dia 23 pelo governador, então não deu tempo ainda de provocar do tamanho que a gente espera a diminuição de casos. Mas quem estava, e agora é esperar que esse vírus ele crie seu efeito, mas a gente consiga controlar dentro das casas. A gente também está lá no call center com um número de ligações grande, né, de pessoas ligando. No call center a gente tem hoje 1.271 pessoas que já ligaram para o call center. Síndrome gripal tem 195 e agendamento em USAFA 124. Aqueles que já evoluíram mais, há uma desconfiança, então o caminho foi pedir para guiar a USAFA para fazer alguns procedimentos para poder identificar. Esses 195 tem que manter o isolamento, né? É fundamental fazer isso, fora aqueles que já estão em um isolamento anterior. Então essa é do call center, mas tem uma outra que se somam àqueles que eu já falei anteriormente. Então, não há dúvida de que nós já chegamos aí nos seus 350 a 400 pessoas que pode estar com o vírus. E a evolução desse quadro vai depender muito de cada um, da resistência física. Alguns passarão sem se perceber. Um dos casos que a gente pode citar é daquela moça que a primeira paciente, que na realidade ela trabalhava em São Paulo e mora aqui, e ela não tinha nenhuma sintoma, mas como uma moça perto delas desconfiou-se que ela estava por outros fatores que eram semelhantes ao coronavírus, foram fazer o teste nela, e quando fizeram o teste, a moça que se desconfiava não tinha, e 4 ou 5 no entorno daquela que alguém desconfiava, estava. E essa de Fragane estava. Então, ela está em casa, não tem nada, ela não tem presença do quadro nenhum, quer dizer, não está numa crise, não tá, mas contraiu. É mais uma coisa que a gente quer entender, que todo mundo quer entender. Por isso que eu estou falando, essa é o tipo de situação de gripe que ainda os médicos estão aprendendo a entender cada quadro, cada dia, né? Hoje apareceu bastante casos com problemas de olfato, tato, né? Elas perderam isso num determinado momento da síndrome. Então, assim, cada caso é um caso. E aí eles vão apresentando sintomas diferentes que vão ajudar os médicos a entenderem melhor a identificação disso. Então, tem que compreender que todo mundo está querendo entender a situação, mas sabe da gravidade, pelos números que nós estamos
nos apresentando. Para enfrentar isso, o governo federal resolveu fazer a vacinação, né? Então a gente tem uma vacinação aí prevista, está em andamento, nós vacinamos até agora 33 mil pessoas, um volume razoável, né, de gente, menos de uma semana. Nossa meta é vacinar os 60 mil idosos e mais 30 mil que são policiais, guarda municipais, professores, funcionários do sistema de saúde, todos eles têm prioridade de coisa. Então, vai ter vacina para todo mundo, mas o governo federal tem mandado a vacina também em dose homeopática, né? Chega, atrasa, é a logística, né? Que está muita gente, né? Então, nós vamos continuar com a vacinação. Queria dizer que só amanhã eu vou fazer uma live ou no domingo, confirmando se vamos ter vacinação na segunda. As vacinas já acabaram, acho que foram remetidas pelo Ministério da Saúde, prometeram entregar amanhã, que é sábado, não tenho certeza disso, então é melhor a gente falar assim, talvez não tenha vacina na segunda, mas não tem problema, nós temos vacina para fazer até o dia 22 de maio, então nós ainda temos um tempo. Eu acredito que se chegar mais as 15 mil doses até segunda-feira, na terça a gente retoma a vacinação. Então nós vamos avisar por essa live, vamos avisar por todos os meios de comunicação possíveis, para que todo mundo tenha ciência de quando chegar a vacina e a partir de que hora nós já estamos retomando a vacinação. Eu não estou suspendendo a vacinação, estou dizendo para vocês que se não chegar a vacina sábado, não teremos vacinação, possivelmente, na segunda-feira. Nós vamos avisar amanhã ou depois da manhã. A vacina, queria até fazer um adendo aí, quando pega lá a questão dos números do call center, com o volume de pessoas com síndrome gripal, aquelas pessoas podem ou não estarem com, né, todo mundo que ligou, dessas 1.200 pessoas, tinha alguma gripe que foi descartado, tem uma síndrome e tal. O que acontece? A gente, com a vacina que está se fazendo a influência, é óbvio que vai se tirar uma das gripes do momento. Porque tem diversos modelos de gripe, né? A que mais está recorrendo é a influência HN1. Então, o que tem que fazer? O governo resolveu vacinar, o governo federal, e determinou que nós todos, agentes, executores, fizéssemos a vacinação, realizássemos a vacinação. Por quê? A vacinação vai ajudar a diminuir esse chamamento, porque quando você vai para lá, você pode estar com uma das outras gripes ou com essa que é a mais brava, é a mais perigosa. Então, você consegue, o que o governo está tentando isolar, na verdade, o que é uma gripe comum, o que é uma gripe que pode correr risco de vida. É isso que o governo quer fazer, por isso que é importante a vacinação dessas 90 mil pessoas, principalmente nesses mais idosos e o grupo de risco. É isso. Então, ela não resolve o problema do coronavírus. Ela simplesmente evita que você pegue a outra gripe que pode levar a um excesso de gente correndo para as unidades básicas e pronto-socorro com medo que isso seja uma gripe. Se a gente tivesse vacinado antes, talvez até essa coisa já não tivesse crescido tanto. Bom, a gente precisa falar um pouco atualizar o que nós estamos fazendo. Estamos aí, já fizemos as estruturas de mudança dos fluxos dentro das unidades de emergência, os 3 pronto-socorros, e agora estamos aí com as instalações do hospital de campanha, né, nos 2 ginásios. Então aí agora já o pessoal trabalhando, a gente espera que no máximo segunda ou terça-feira, talvez terça-feira, eu acredito, esses equipamentos estejam instalados, esses divisórias estejam instaladas, prontas, e aí temos os equipamentos chegando, né, camas, equipamentos todos que nós já adquirimos, estamos esperando a entrega por parte das empresas e estamos aí atrás dos respiradores. Nós estamos nos preparando para os quadros mais complicados, como desses que já foram mandados para a UTI, que precisam de um respirador. E toda a UTI tem respiradores suficiente, mas nós não temos na quantidade para os casos que vão acontecer, então a gente tem que aumentar o número de leitos de UTI
e aumentar o número de leitos e de baixa complexidade, que são esses que vocês estão vendo na imagem, que estão sendo construídos. Nós estamos nos preparando para um crescimento alto e esperamos que a gente consiga baixar essa curva e que a gente consiga estar no controle. Para isso precisa a compreensão de todos, tá? Então a gente quer fazer mais uma reflexão com vocês sobre essa questão dos gráficos do mundo e do Brasil. Então a gente tem aí um gráfico hoje de uma situação do que aconteceu lá nós estamos falando ali do que aconteceu com a Itália ontem, com a Espanha e com o Brasil, né? Estava falando ali do laranja, esses números vão ser atualizados hoje à noite, amanhã nós vamos apresentar um número novo para vocês. Mas, notar que ontem nós tínhamos 68, hoje nós estamos com 92. Então nós aumentamos 50% do número de ontem, né? Agora, nós temos 3.400 casos para 92 mortes, quer dizer, nós tínhamos 3.400. Tinham menos ontem, tínhamos só quase 68 de mortes. Hoje já foram para 92. Aí alguém fala, mas 92 é pouco. Bom, se a gente olhar o número de mortes, nós estamos com 8 dias. Né? Nós estamos só com 8 dias de 92. Ontem nós estávamos com 7, estamos com 68. Nós estamos no mesmo caminho, quase que semelhante, com pouca diversão, em relação à Espanha e em relação à Itália. Só que o que aconteceu, que acontece 20 dias depois, você pode notar que a Espanha já estava com 1.050. Quer dizer, 10 dias depois. 10 dias. Daqui 10 dias, quer dizer, como se tivesse daqui 10 dias, eles saltaram de menos que 100 para 1.000 casos cada um. Quer dizer, em 10 dias foi muito rápido. Um dos componentes a Espanha não acreditou e a Itália começou com aquela discussão da pressão. O próprio ministro, o próprio prefeito de Roma reconheceu que eles recuaram nas medidas e na hora da recuo da medida aquilo estourou. Então, o que eu quero dizer é que a gente é que vai decidir o que nós queremos para nós, não é eu sozinho, não. Nós vamos decidir isso. Eu estou cumprindo até o dia 7, eu já vou responder uma pergunta. Nós temos um decreto estadual. Então, a mim não cabe discutir o decreto, a mim não cabe revogar o decreto estadual, eu tenho que cumprir o decreto. E não, mesmo que eu não quisesse, a Polícia Civil e Militar estariam na rua cumprindo como estão. Então, nós temos que fazer, simplesmente apoiar a ação deles, e nós temos aí um contingente cumprindo a determinação desse decreto estadual, que vai até o dia 7, né? Agora tem que caminhar nisso, e dia segunda-feira já nós estamos no dia 31, então nós já está um pouquinho mais perto dessa. Serão mais 7 dias para a gente sentir quais são a reação, se essa curva do gráfico laranja ele vai num declínio e a gente conseguiu controlar. Nós temos muito número estocado, porque nós não fizemos exames. Nós levamos... O segundo caso levou quase que mais de 20 dias para chegar ao resultado, porque o governo não estava preparado para fazer exames e só tinha um laboratório. Então, 20 dias depois a gente tem confirmação de que a pessoa estava. Agora, quantas pegaram? Essa é a realidade, né? Mas as duas foram isoladas e, graças a Deus, não cometeu mais gravidade. Mas desses que estão em casa em isolamento e que às vezes podem se furtar do isolamento, podem estar contaminando outros. Se a gente já tivesse o teste definitivo, talvez o sinal vermelho para eles aumentaria muito mais, eles se conscientizariam, né, de que a coisa é para valer. Então, eu espero que o teste chegue na semana que vem, que o governo consiga mandar teste,
primeira medida que eu devo fazer, e acho que essa que nós devemos fazer, não sou só eu que mando nesse processo, mas fazer teste nessas pessoas que estão em casa isoladas com dúvida. Primeiro é tirar a dúvida dessas pessoas, para separar o joio do trigo. E aí, numa ordem, teste nos nossos trabalhadores que trabalham diretamente na saúde. Acho que a gente está na busca de bastante equipamento para poder atender essa medida. Eu queria falar um pouco da vida, nos prega muito, muita surpresa, né? E uma das surpresas é essa morte de um jovem de aproximadamente 40 anos de idade. Tá aí a matéria, né? Olha lá a chamada dele, ó. Dá para descer. Olha lá. O economista que era contra a quarentena morre de coronavírus, né? Ele é filho de um militar dos Estados Unidos também, que tinha uma crítica em relação ao fechamento, que fazia coro com o presidente dos Estados Unidos, e infelizmente ele veio a falecer, né? E ele até fez artigos contra o fechamento, contra os impactos na economia. No fim, ele foi a primeira vítima, não das primeiras, mas uma das vítimas daquilo que ele achava que não seria tão grave assim. A pergunta que vai ficar para o pai é o quanto ele também colaborou para esse pensamento, né? Então fica aqui uma matéria para vocês pensarem, né? A gente pensar o quanto a gente às vezes constrói o nosso próprio castelo de areia. Duro, mas real. Eu acho que a gente vai ter que continuar com essa medida de trabalho. Precisa da compreensão dos empresários. Eu queria pedir a ajuda dos empresários em todo sentido, a compreensão. Alguns têm ligado, têm tentado contato comigo, têm manifestado indignação. Eu até entendo isso, eu também tenho meus problemas que estão acontecendo, mas eu estou entre a cruz e a espada. Eu estou entre colher cadáveres na rua depois, quando começar a morrer alguém. Eu não quero ser acusado da omissão, e eu não vou ser acusado porque tudo que eu estou fazendo, eu tenho me dedicado quase que 24 horas a enfrentamento disso, acompanhando passo a passo cada medida. Então, jamais poderão falar isso. Aliás, o que alguns queriam que eu não fizesse, para efetivamente depois jogar na minha cara. Agora, nós temos que analisar o fato, né? Eu não acredito que 7 dias ainda seja o momento de nós gritarmos sobre o fechamento. Eu acho que alguns vão sofrer mais rapidamente. Os ambulantes, né? Que são 1.100 e poucos. Uma parte tem um poder melhor, porque tinha uns carrinhos de praia melhor. Outros, a grande maioria não, fatura para viver aquele mês. Aqueles que faziam coleta de material reciclável, que são 342 famílias, aqueles que trabalham com reciclagem na cooperativa, que são 180 famílias. Esses sim, eu acredito que sofrerão mais. Eles já não tinham emprego, né? Eles já não eram empregados. Eles tinham uma atividade de economia informal, e tem aqueles outros que trabalham até fora do sistema, sem estarem com licença, né? Não posso precisar, mas não são muitos. Então, assim, esse grupo de oficial que a gente tem, de 1.400, mais esse grupo de talvez mais 300 que estão os clandestinos, esses serão os que realmente, nesse momento, por falta de fluxo nas ruas, vão ter problema. Mas se a gente tivesse crescendo esses números do coronavírus, eu acho que a rua não estaria cheia de qualquer maneira. Então a gente tem que pensar em algo para ajudá-los, e é o que a administração está fazendo. Também
ainda é cedo para a gente falar que outros grupos estão desprestigiados, né? Porque, na verdade, não em todas as atividades foram suspensas. A construção civil continua trabalhando porque ela não cria aglomerados em volta dela. Os ramos de matéria para construção não foram suspensos, até porque eles têm produtos essenciais. Uma lista de pelo menos uns 20, 30 estabelecimentos não foram proibidos de trabalhar porque são essenciais, né? Setores essenciais. Agora, aqueles que a gente, apesar que é essencial para nós, para você que está lá trabalhando, que vive daquilo, eu compreendo que é uma essencialidade, não há dúvida disso. Mas se a gente mantivesse os bares e os restaurantes abertos, possivelmente nós teríamos eles cheios. As pessoas estariam ali, né, criando uma marola. Nós temos que tentar pensar quanto é que a Itália errou a dose e agora está colhendo fruto, que agora ela fechou de vez. Depois tem outro aspecto, né? O ministro da Justiça acaba de decretar o fechamento dos aeroportos, fronteiras do Brasil por 15 dias. O presidente fala uma coisa de manhã, o ministro dele toma outra da Justiça, o ministro da Saúde toma outra. A gente precisa saber quem está com a razão, né? Porque se alguém acha que não está tão grave, não decreta o fechamento das fronteiras. E quando você decretou o fechamento das fronteiras, os empresários que estão me ouvindo, muitos dos seus insumos são importados. O setor produtivo não vai conseguir produzir. Então, mesmo que você quisesse em alguns setores produzir, não teriam materiais. Basta ver o que está acontecendo com a gente. Nós não estamos conseguindo comprar materiais para suprir a emergência de saúde, porque as fronteiras estão fechadas. Sabe de quem? Da Europa, em relação a nós. Nós não estávamos fechados em relação a eles, mas eles estavam fechados em relação a nós, e por conseguinte não estavam chegando mais produtos no Brasil. E por conseguinte não estavam se mandando produtos para lá. Então é aquela coisa, né? Eles fecharam para nós, o mundo fechou para nós, e nós não fechamos para eles virem para cá, para fugirem, né? O que aconteceu? Nós não temos como mandar nada para lá, que é para a economia que produz algo para levar, e não temos como chamar produtos para cá para produzir, porque a gente não vive só com a nossa matéria-prima, com nossos insumos. Então, a gente não está fazendo uma discussão um pouco mais calma, tranquila, a gente está chutando para a galera e aproveitando para fazer política. Porque se a gente não tem quem nos forneça algumas coisas, e nós não temos para quem vender, porque o mundo parou, né? O maior parceiro nosso econômico é a China, é os Estados Unidos, né? É o bloco europeu e a Índia agora, né? Com 1 bilhão de pessoas paradas. Essas pessoas não vão importar nada do nosso setor produtivo, principalmente do agronegócio. Então, somos nós, com as medidas que estamos tomando, que está criando uma possível crise econômica. É o mundo que entrou em crise sanitária e aí provoca uma crise econômica. Então não procure um culpado no Brasil. Procure, na verdade, entender o que está acontecendo. Parar de tentar jogar a culpa. E aí quando eu vejo o próprio maior gestor do país tentar jogar isso no colo de todas as pessoas, menos no seu, ele está agindo como um não líder, como um não estadista. Ele tem que agir como líder estadista, né? Abrir mão dos seus interesses pessoais e sofrer. O estadista sofre, às vezes calado ou agindo, sabendo que o remédio é amargo, mas que tem uma luz lá na frente. É essa a diferença daquele que vem para governar com responsabilidade e aquele que não quer governar com responsabilidade. Gostaria de estar falando palavras maravilhosas, né? Vamos voltar ao verão, vamos voltar àquela maravilha, né? De show, né? De grande estilo. Só quero dizer que tranquilamente, dizer para os senhores que nós estamos investindo muito nesse sistema. Só de equipamentos, seguramente serão de 10 a 12 milhões, né? Só de infraestrutura, mais outros 2, 3 milhões. E mais o custeio de tudo isso, que vai chegar à monta dos seus 14, 15 milhões, porque você tem contratação de mais mão de obra, né? Você tem reforço das equipes com hora extra,
você tem suprimentos, né? Imagine que 500 mil máscaras, né? A R$ 2,80 cada uma, começa a fazer a conta. Estão sendo compradas 500 mil máscaras. Nós estamos comprando mais 300 mil, que cada uma custa 4 e pouco. Nós estamos comprando umas máscaras especiais de acrílico, que elas custam em torno de 16 a 20 reais cada uma para os profissionais de saúde, que ainda estão chegando a semana que vem, implorando para o produtor, né? Nós estamos comprando 20 mil litros de álcool, 20 mil litros de sabonete para colocar em todos os espaços. Basta ver quanto é o litro, só fazer a conta quanto vai custar. Agora, se alguém disser para mim, não faça isso, não compre nada disso, eu paro agora, já mando suspender as requisições e vou parar. Mas parece que não é isso que está acontecendo. E vou dizer por que ali na frente. Vou dizer agora. Eu ontem tive um ofício remetido pelo Poder Judiciário em comum acordo com o Ministério Público. Vocês sabem que em medidas complementares, o Ministério Público pode multar alguém para compensação de alguma transgressão civil ou penal. O Judiciário está remetendo 170 mil junto com o Ministério Público só para combater o coronavírus e mais 70 mil para comprar alimentação para essas famílias carentes. Tá? É uma grande ajuda. Qualquer ajuda é bem-vinda. Hoje, eu tive a felicidade de ter mais uma vez alguém ligando para mim, um empresário, perguntando se ele podia comprar vacina. Eu vou comprar testes, porque ele sabe que o teste é importante. Eu falei, se você achar qualquer ajuda, mas quanto você está precisando? O que tiver, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 10 mil, se você conseguir comprar como um empresário. Não, eu queria fazer uma campanha, conversar com amigos meus, para que a gente juntasse recurso e comprasse esses testes. Eu falei assim, agradeço e vamos à luta nisso, vamos atrás. O outro se colocou à disposição já falou, está mandando 1.000 cestas básicas para a gente. Então a gente tem que achar. Um dá uma cesta, outro dá meia cesta, outro dá 100, outro dá 200, outro dá 300, a prefeitura compra mais. Porque ao longo dos 90 dias, talvez tenha que atender 5.000 famílias. Então, 5.000 famílias, eu tranquilamente teria que comprar 15.000 cestas básicas. Ou ter um mutirão de solidariedade, tá? Nós vamos ter que fazer diversas ações, não é uma só, não. Ele é assim que, se eu puder usar o recurso para amanhã, depois dos 90 dias, usar para fazer o programa de apoio ao desempregado, que talvez seja mais fácil a prefeitura fazer, instrumentalizar juridicamente, e se a gente tiver o apoio das pessoas que ganharam dinheiro, né? É aquela coisa, né? Eu vi um comentário de um artista que eu achei muito bom hoje. Aliás, foi minha filha que mandou. Ele fala que a rede grande do país de fast food, o ano passado ela teve um lucro que daria para pagar R$1.000 para cada um durante 3 meses, só com o lucro deles. 100 mil pessoas receberiam R$1.000 por mês, 100 mil pessoas, o que daria 100 mil famílias, 100 mil famílias, desculpe, é o meu remédio. 100 mil pessoas, 100 mil famílias no mínimo, a R$1.000 durante 3 meses, é o lucro dessa empresa. E ela não disse que esse é o lucro do operador, do franqueado. O franqueado tem um outro lucro dele. Eu estou falando do master, né? Então, se ele está preocupado com o franqueado, que é a loja do Madeiro, do McDonald's, do Burger King, toda essa loja que tem seus funcionários lá, por que ele não abre
mão de parte desse lucro, né, durante os próximos 90 dias, 6 meses, para que essas operadores, que na verdade são pequenos empresários, não demitam essas pessoas e mantenham elas. Mas ele não vai abrir mão. Ele não vai abrir mão. Porque não é ele que emprega, ele só franquia, ele só fornece o produto. Então aí é que a pergunta que fica, né? Será que os bancos não podem abrir mão do lucro para os próximos 6 meses para ajudar o governo a enfrentar esse problema e pagar a conta dessa recessão que vai se provocar, né? Ou será que a gente tem picos de ganho, né? Mas a gente vai sempre querer tirar do mesmo lugar, do cofre do poder público. Só que o cofre do poder público é o cofre do bolso do cidadão. Esse que é o pior, porque ele sai dos impostos. E quando ele não tem capacidade, ele fica fazendo coisa muito que não é boa, né? Ele não consegue fazer um bom serviço. Nesse momento, a diferença entre capital responsável, que eu falo que numa economia de livre mercado, numa economia de um capitalismo responsável, ele sabe qual é a sua função. Essa é a sua diferença, né? Mas eu vi gente já reclamando com 3 dias que não estava conseguindo pagar suas contas. Empresário. Eu não respondi. Empresário grande. Eu falei assim, cara, 3 dias, então ele já estava quebrado. Porque não há 4, 5 dias as coisas não pararam para ele, né? Mas a gente sabe que isso é aproveitar o momento, porque tem gente se aproveitando. Esses equipamentos de saúde que nós estamos querendo, eu acabei uma reunião com os prefeitos de 56 cidades acima de 100 mil habitantes, com o secretário de Estado de regional, para discutir a falta de meios, né? Todo mundo com a mesma reclamação, a dificuldade de que tudo está centralizado numa medida exagerada do governo central, que é Brasília, e do Estado, que não está deixando. Mas o governador parece que agiu hoje. Ele mandou sequestrar, buscar na marra 500 mil, 1 milhão e meio de máscaras, porque cansou de esperar. A gente não tem, né? A gente espera que a semana que vem, dizem que chega um navio da Espanha, da China, com 1,5 milhão de vacinas, de testes. Então, assim, nós estamos correndo contra o tempo para viabilizar meio. E aí, de repente, né, tem gente se aproveitando, triplicando o valor. Um respirador que vai salvar a vida de muita gente custava 22, 23 mil. Foi para 65, 80 mil. Ah, mas por que vocês não tinham? Porque o respirador não é para ter em quantidade. Essa é uma novidade dessa gripezinha. É a novidade que ela precisa de um equipamento diferente. Respirador, você tinha 1 ou 2 em cada ponto-socorro, você tinha na unidade espalhado e nas UTIs, dentro das UTIs, a grande parte deles. É o que nós temos também. Só que veio um novo componente que você vai precisar de muito mais, né, de respiradores. E o mundo está com dificuldade. O que aconteceu? Jogou o preço lá em cima. Essa é a coisa que não pode acontecer, né? É oportunidade, né? Ele não quer já nem ter o lucro dele, quer ter o super lucro, porque os custos dele não aumentaram de produtivo. O que aumentou? Nada. Aumentou a cabeça dele, que ele começou a ver uma oportunidade com a vida de alguém, com a morte de alguém. O mundo não muda muito, né, nesse lado. Então eu diria o seguinte: a gente tem que fazer a nossa reflexão do que a gente quer. Mas eu quero agradecer aqueles que têm compreendido, entendido. Quero agradecer aqueles que são unidos, os poderes estão se constituídos. E veja essa manifestação, né, do judiciário,
fico muito feliz, né? Ontem o presidente da Câmara me ligou, disse que está fazendo medidas de contingenciamento no seu orçamento, falou que está conversando lá, quer cortar, falou que vai cortar na carne para ajudar também a ter mais recursos para, né, para que ajude mais a gente a enfrentar um valor que a gente não sabe aonde vai parar esses recursos, né, esse volume. Nós já tentamos medidas de transferência de recursos de outras áreas, mas a gente não quer contar muito com a ajuda do governo federal e estadual. O governador liberou 3 milhões ontem. A gente sabe que não é suficiente, né? Não paga a compra de 50 respiradores. Vocês têm uma ideia, o dinheiro que ele mandou, que ele vai mandar, a gente compra 50 respiradores, mas o volume de compra de insumos, como eu falei para os senhores, remonta muito mais que isso. Então é isso, nós vamos precisar de todos os meios. Como a gente está se viabilizando para algumas coisas, para a grande maioria delas, o que a gente quer é cidadania. Essa cidadania empresarial que vai ajudar a gente a enfrentar aquilo, a ajudar essas pessoas mais necessitadas, a cidadania da compreensão, né? Porque a gente quer botar essa cidade aí, né, pujante, alegre, né, com praias maravilhosas, com uma cidade organizada, uma cidade que conquistou alto respeito, o carinho de todo mundo no Brasil, no estado de São Paulo, o carinho dos nossos vizinhos da região, né, a inveja até, uma inveja boa que a gente pode falar. Essa praia aqui, desse jeito que vocês estão vendo na foto, uma praia cheia, né, que traz o desenvolvimento, o progresso, aquece a economia, é isso que nós queremos retomar, é isso que nós queremos. As pessoas precisam voltar a circular na maior brevidade possível, só vai depender da gente. Então, eu queria pedir mais uma vez a compreensão, vocês já viram os telefones aí, 192, que é o do telefone do nosso call center, e 162, que é do call center, mais o 3495-1527, é ali que você tira a dúvida, você se informa e a gente está mapeando. E já temos quase 700 inscrições de síndico de prédio, cresceu bastante nesses 3-4 dias, terça, quarta, quinta, quer dizer, e sexta, 4 dias no ar, o site, 700 síndicos já se inscreveram, já estão apresentando números para a gente. É importante que a gente continue fazendo esse trabalho para a gente ter aí sim um mapeamento da cidade, tá? Então, o call center é o mapeamento do que está acontecendo em cada região, os síndicos são nossos olhos em cada prédio, certo? Então, e esses números monitorados através dessa central que está ampliando o call center, nós estamos ampliando, e instalando os novos equipamentos de monitoramento de isolamento ou quarentena. Nós vamos para isso nós vamos precisar de funcionários, aqueles que são realmente companheiros, amigos. Eu quero agradecer às secretarias que têm sido parceiras, secretarias que entenderam o seu papel, né? Que mesmo não estando na atividade principal, tem que estar atrás apoiando, Secretaria de Esporte. O secretário Dinho tem sido um homem que se dedicou bastante, junto com o Zé Carlos, estão lá à frente, estão lá na rua, né? Estão lá montando a infraestrutura para apoiar o Kleber e a sua equipe. Todo mundo está trabalhando. Eu estou citando esses dois, porque nesse momento, né? Mas a gente sabe que está lá o Léo trabalhando também muito para conter esse isolamento, para manter esse isolamento. Os outros secretários de apoio, finanças, que estão trabalhando diretamente, o Roberto Lopes. Aí você tem os caras que estão na procuradoria, o doutor Edmilson, todo mundo ali, sabe? Há uma sinergia de todas as secretarias, né? É muito importante ter essa percepção de que... Mas aí as secretarias têm mais gente. Então, cara, a gente sabe que a criança que vai receber a alimentação em casa, ela depende não do secretário Vanessa sozinha,
é daqueles que entendem que vão ter que estar trabalhando para essa criança comer, para ela não ser um problema lá na frente. A gente sabe que a nossa secretária, a Gisele, de promoção social, junto com a Maruca, não vão elas sair, nem devem estar lá distribuindo como se fosse um prêmio político para alguém. Não, as equipes do CRAS, as equipes de voluntários, de pessoas que possam vir nessa campanha para engajar meios, elas vão ter que depois sistematizar a distribuição disso de uma forma técnica, não política, né? Nós temos o cadastro dessas pessoas, porque a nosso sistema de promoção social, ele é bem rigoroso, mas a gente precisa de operação disso aí. A gente, num determinado momento, pode precisar de reforço. Hoje o doutor Serrano ligou para mim, olha, eu estou aposentado, mas estou à disposição. Falei, Serrano, vai para o call center, vamos lá, você é médico, tem que estar lá. Então, aquele negócio, o médico, a enfermeira ligou, vou mandar para o call center. Quanto mais tiver gente lá, o médico não precisa ir para lá, o médico que está recém ali, está no meio do caminho da profissão, tem que estar lá no campo, tem que estar lá no hospital de campanha, tem que estar lá no pronto-socorro, tem que estar... Se eu tirar gente da frente, eu não tenho gente atrás. E o de trás é tão importante quanto o da frente. Então é isso, todos estão envolvidos, né? Agradeço àqueles que estão compreendidos. Eu sei, não vou dizer quem, como, mas eu sei que tem gente que nesse momento mostrou que tamanho de cidadão é, né? Bem pequeno. E aquele que está mostrando que é bem grande. Muito obrigado, que a gente, mais uma vez, termine a noite com a esperança de que os números vão baixar, né? Vão estar controlados abaixo da capacidade que qualquer cidade tem no Sistema Único de Saúde, para que a gente consiga salvar mais vidas, que os números não sejam tão grandes quanto for lá fora. Se forem pequenos, entendam que foi essas medidas que criaram essa situação, tá? Obrigado, boa noite, bom descanso e até amanhã.